tanto aqui do Facebook quanto também do canal do YouTube, Evangelho da Graça, em Fortaleza. Quero deixar aqui a melhor tarde para todos e quero fazer uso da palavra de Deus que se encontra em 1 João, capítulo de número 4, versículo 1 em diante, que é a leitura hoje do nosso tema, o Anticristo já veio. Nosso tema hoje é o Anticristo já veio. Diz assim: amados, não creis em todos espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Este é o espírito do Anticristo que já veio e já estáis no mundo. Hoje, para nós falar sobre o Anticristo, na realidade é um assunto bem polêmico mesmo. Por que polêmico? Porque muitas igrejas hoje, o sistema evangélico, eles pregam dizendo que o Anticristo ainda vai vir. Quem é o Anticristo? O filho da perdição, aquele que se opõe contra Deus, se levanta contra todos e ele fará uma aliança entre as nações. É isso que a igreja prega. Ou melhor dizendo, é isso que o sistema prega. Só que na realidade o Anticristo já veio. O Anticristo não está mais sobre a terra. O Anticristo não vem para a igreja do século 21. O Anticristo, ele já veio. Quando que o Anticristo veio? No ano 70. Exatamente no ano 70 foi que o Anticristo veio. Como é que nós podemos provar que o Anticristo já veio? Lendo a Bíblia, entendendo ela com os olhos abertos, os olhos do entendimento, lendo ela com a mente ativada. E aí nós vamos entender que o Anticristo já veio. Todos os irmãos que hoje estão em graça entendem muito bem que o Anticristo já veio. Então, quando nós pegamos a Bíblia e lemos em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 3 que nós lemos, nós vemos que João estava escrevendo e falando que esse Anticristo viria. Que esse Anticristo, ele viria e ele já estava no mundo. Então esse Anticristo, quando João estava escrevendo no ano mais ou menos 61 a 62 que ele estava escrevendo esse livro, ou essa carta, o Anticristo já estava no mundo. Então o Anticristo, quando ele veio, é claro que ele não ia confessar o nome de Jesus. É claro que ele não ia confessar que Jesus, ele tinha vindo em carne e para morrer pela humanidade, fazer uma aliança com sua igreja, com o seu povo e depois voltar para o Pai. Mas o Anticristo, ele não confessava. João capítulo de número 1 João capítulo de número 2, versículo de número 22. Olha o que diz: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. O Anticristo, este mesmo que nega o Pai e ao Filho. Então o Anticristo foi um que veio para negar todas as obras de Cristo. O que significa a palavra anticristo? A palavra anticristo significa aquele que se opõe contra Cristo. Anticristo é aquele que se opõe, o opositor de Cristo. O que significa a palavra terrorista ou antiterrorista? Antiterrorista é para combater o terrorista. Boa tarde, graça e paz, Júnior Ribeiro, meu sobrinho, seja bem-vindo. O anticristo é aquele que se opõe contra Cristo. O anticristo é aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Então foi isso que aconteceu. O anticristo veio para tomar o lugar de Cristo. Então o que acontece? Quando João
estava escrevendo essa carta, ele tinha um grupo, ele não, na realidade existia um grupo, naquele mesmo período, no ano 61 a 62, um grupo que era os anticristo, por isso que ele fala que já veio muitos anticristo, já veio muitos anticristo. Por que ele estava dizendo? Porque naquela época em que João estava vivendo, já tinha vindo muitos anticristo. Olha o que é que ele diz aqui, ó, versículo de número 18, do capítulo 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. A última hora. Que última hora? A hora em que a grande tribulação viria, que Jesus viria sobre nuvens. Então ele está dizendo: filhinho, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Já tinha muitos anticristos. Então ele estava dizendo: conheceis, porque já é a última hora. Que última hora? Que Jesus ia voltar, que a grande tribulação ia acontecer. Na verdade, que a grande tribulação ia acontecer, que a igreja ia ser perseguida. Falo de igreja, falo dos apóstolos, falo do aquele povo que viveram lá no período que Jesus veio. Os apóstolos como Paulo, como João, como Tiago, Bartolomeu, Estevão, e enfim. Então já era a última hora. Então nessa última hora não significa que é hoje 2021, mas a igreja futurística está pregando que a última hora é agora. Está pregando que o anticristo vai vir agora no século 21. Mas ele estava falando aqui, João estava falando de um grupo chamado de Tocetas. Um grupo chamado de Tocetas, que era o grupo em que João chamava de anticristo. Esse grupo, eles pregavam dizendo que eles eram o próprio Cristo. Eles viviam dizendo que eles eram o Cristo ressuscitado ou o Cristo reencarnado. Então eles enganavam as pessoas. Se depois você quiser pesquisar sobre esse grupo, lá na internet, você vai procurar colocar o nome Tocetas. E vai aparecer exatamente esse grupo que vivia no período de João, e João chamou eles de anticristo. Vem muito anticristo. Versículo 18, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Então, nessa época já tinha esses anticristos que se julgavam ser o anticristo. Então, o anticristo mesmo, em que a história conta que Daniel falou, porque assim, quando nós falamos sobre o anticristo que já voltou, os religiosos, o sistema, os professores de escola dominical, os professores teólogos, os formados em teologia, em filosofia, em bacharel, que são os poliglota, ou até mesmo os que fazem a sua exegese e hermenêutica, eles dizem que o anticristo é aquele que está profetizado, ou que foi profetizado no livro de Daniel, do capítulo de número 9. Então ele diz: olha, o anticristo é exatamente aquele. E como que você diz que o anticristo já veio, se Daniel fala sobre o anticristo? É porque na realidade eles pegam um versículo isolado e jogam na mente das pessoas, mas eles não lêem o texto, nem lêem o contexto. E diz que o Chagas Bezerra é o herege. E diz que o Chagas Bezerra é o mentiroso. E diz que o Chagas Bezerra é o anticristo. E diz que o Chagas Bezerra está no lugar de Cristo agora, que é a besta, que é o Barba Negra. Barba Negra eu aceito, certo? Barba Negra eu aceito, mas anticristo não. Eu não estou me opondo no lugar de Cristo. Eu sou a favor. Por que eu sou a favor? Porque eu entendo muito bem que Cristo é o meu Salvador. Cristo é a minha salvação. Eu aceito que Ele vem em carne, vem em sangue. Como diz lá em Hebreus 2,14, Ele mesmo se revestiu em carne, para que a sua morte pudesse aniquilar aquele que tinha o poder da morte. Então eu sou anticristo?
Como que eu sou anticristo se eu reconheço o sacrifício dele? Então o que acontece? João estava avisando com cuidado sobre esse anticristo, porque o anticristo viria. Então exatamente aconteceu que esse anticristo veio. Quando nós ouvimos uma palavra futurística, ou dizendo que esta profecia era uma profecia futura, é porque eles ainda estão, é porque essas pessoas ainda não crêem na teologia futurística. Quem foi o pai da teologia futurística? John Nelson Darby. John Nelson Darby, ele foi exatamente o pai da teologia futurística. Depois de uma senhora chamada de Margaret MacDonald, que são os pais da teologia futurística. Eles chegaram a dizer que essas profecias eram uma profecia futurística. Então o que acontece? Hoje a igreja ou o sistema, elas pregam essa doutrina futurística, a doutrina de John Nelson. E eles dizem que isso ainda vai acontecer, que o anticristo ainda vai vir. Só que na realidade esse anticristo não vai vir. Esse anticristo já veio. Olha o que é que diz em Daniel, que é a base que o sistema pregam. Olha o que é a base em que o sistema prega. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que hoje eu estou com uma outra Bíblia aqui. Daniel, onde é que fica o livro de Daniel? Daniel. Tá aqui, Daniel, encontrei Daniel. Eu com outra Bíblia aqui das páginas grandona. Eita, menino, que é bom para ler demais, viu? Show de bola, achei sim. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 24. Vamos ver o que é que diz aqui. 27, melhor dizendo, que é a base fundamental do sistema que eles pregam, dizendo que ainda o anticristo vai vir. Quando eu falo sobre o anticristo, quando eu falo sobre a destruição do templo de Jerusalém, quando eu falo sobre a aliança que o anticristo fez, aí vem os futurísticos, dizendo que eu estou enganado, que eu estou pregando heresia, que eu estou pregando mentira, porque o livro de Daniel revela alguns segredos que o anticristo ainda virá. Só que na realidade eles leram o versículo isolado e não leram o contexto nem o texto para entender o mistério de Kovasneb e de Kovasnaia. Então eu vou revelar para você agora. 27, olha o que é que diz aqui o versículo de número 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o isolador, o assolador, melhor dizendo, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E aí eles pegam esse versículo e dizem, está vendo? É exatamente isso aqui, ainda vai acontecer. Só que na realidade eles não estudaram o texto e não estudaram o contexto para entender se verdadeiramente isso aqui vai acontecer ou se já aconteceu. Já aconteceu. Por que que eu digo que já aconteceu? Porque essa profecia aqui estava exatamente sendo profetizado para o ano 70. Para o assolador vir e destruir a cidade santa, sentar no Santo dos Santos e ele fazer exatamente aquilo que estava escrito nesta profecia. Só que na realidade os futurísticos, eles dizem que isso aqui ainda vai acontecer. A igreja mentirosa, o sistema mentiroso, o sistema fraudulento, o sistema que vive enganando as pessoas, essa besta que vive enganando as pessoas hoje, esse anticristo, eles ainda hoje vivem pregando que o anticristo ainda vai voltar.
Mas vamos ler o contexto para ver se esse anticristo ainda vai vir. Daniel capítulo 9, versículo 24, olha o que é que diz. 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo aqui? Daniel, aqui é a profecia de Daniel, não era isso? Então, sobre o teu povo. Que povo? Daniel tinha um povo. E qual era o povo de Daniel? Israel. Israel era o povo de Daniel. E sobre a tua santa cidade. Qual era a santa cidade de Daniel? Jerusalém. Não é Fortaleza, não é Estados Unidos, não é América, não é a China, não é o Japão, não é. É a santa cidade chamada Jerusalém. Para extinguir as transgressões e dar fim ao pecado. Para extinguir as transgressões e dar fim ao pecado. O pecado ainda está no mundo? Se o pecado ainda reina no mundo, se o pecado ainda existe, então o sacrifício que Jesus fez na cruz foi em vão. Ele foi um mentiroso. Porque o próprio João Batista, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, foi morrendo para tirar o pecado da humanidade. E como que essa profecia ela é futurística? Como que o anticristo ainda não veio? É porque na realidade os teólogos não viram isso aqui. Porque hoje o futurístico não consegue ver esse versículo aqui. Então vamos continuar aqui, ó. O pecado e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Aonde é que ficava o santo dos santos? Ou hoje ainda existe esse santo dos santos? Não existe. O santo dos santos ficava dentro do templo de Jerusalém, aonde os sacerdotes entravam, os sumos sacerdotes entravam para oferecer sacrifício a Deus. E esse santo dos santos foi destruído. Exatamente destruído no período em que foi destruído também o templo de Jerusalém. E como que você me diz que o anticristo ainda vem? Porque na realidade esqueceram de ler esses versículos, esqueceram de ler o texto para entender. Versículo 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Para edificar Jerusalém, não é Fortaleza, não é o Ceará, não é o Brasil, é Jerusalém. E até ao Messias. Quem era Messias aqui? Na outra Bíblia provavelmente diz assim, e o ungido, né? E até o ungido é Jesus. O Messias, Jesus. E até o Messias. Aí vem agora o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as ruas, as estragueiras, é meio estranho a linguagem dessa Bíblia, né? E as ruas estrangueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. As ruas de Jerusalém, versículo 25, as ruas de Jerusalém se encheram de sangue? As ruas de Jerusalém tinham tribulação? As ruas de Jerusalém tinham sofrimento? Tinha. Por quê? Porque exatamente o príncipe, ele veio e fez todas essas obras. Ele começou a matar Jerusalém. Vamos entender quem é o príncipe aqui. Versículo de número 26. E depois das 72 semanas será tirado o Messias. Depois das 72 semanas será tirado o Messias. O Messias foi morto? Foi tirado da terra? Jesus foi morto? Ele foi morto. Então,
será tirado, depois de 72 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, presta atenção, e o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Então determinadas assolações. Quem era o povo desse príncipe que vinha para a cidade? Eles não sabem dizer isso. As pessoas que ensinam essa palavra que diz que o livro de Daniel é um livro escatológico, só que na realidade a escatologia dele falhou. Ele diz que o livro de Daniel é um livro de revelações, as revelações dele falharam. Dizem que o livro de Daniel é um livro futurístico, só que aqui falhou. Porque o príncipe que veio com seu povo chama-se General Tito. General Tito veio juntamente com o seu povo. Com quem? Com Roma. Entrou dentro de Jerusalém e ele assolou Jerusalém. Ele destruiu Jerusalém, derrubou o templo de Jerusalém, sentou na cadeira, na poltrona, no trono, aonde era considerado o trono de Deus. Entrou no Santo dos Santos, profanou o templo de Deus. Ele pegou o próprio utensílios de ouro que era usado para fazer os sacrifícios. Ele tomou bebida forte, ele tomou vinho dentro do templo, no Santo dos Santos. Esse príncipe chamava General Tito. Foi ele exatamente o assolador que veio para destruir Jerusalém. E como que você diz que o anticristo ainda vai voltar? Que o anticristo ainda vai vir? O anticristo era o General Tito, no ano 70. O ano 70 foi exatamente o que aconteceu. O anticristo, ele veio e destruiu a Jerusalém. Então o que acontece? Quando você pega apenas esse versículo de número 27 de Daniel, você vai dizer que o anticristo ainda vai vir. Mas na realidade o anticristo já veio. Todas essas coisas já aconteceram. Tudo isso já aconteceu. O anticristo já veio. Não tem mais anticristo sobre a face da terra. Ele não virá mais para perseguir a igreja, para matar o seu povo, matar o povo de Deus. Não, porque já aconteceu. Esses que ficam pregando que o anticristo ainda vem são mentirosos, são falsos profetas, são anticristo, são pessoas que pensam somente no seu ego, somente mesmo no seu ventre. Olha o que é que diz aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 4. 2 Tessalonicenses, versículo de número capítulo de número 2, versículo 1 ao 4. Chama, aí vem aparecendo o filho da perdição. Diz assim, ó: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. No caso aqui, Paulo estava falando com os tessalônicos. Vamos rogar pela vinda. Quando foi que Jesus veio? No ano 70. Ele veio sobre nuvem, no ano 70. Versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então ele estava dizendo: não se engane, porque o dia está perto, o dia do Senhor está perto. Versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição.
Antes mesmo que viesse a acontecer todas essas coisas, precisava que o filho do pecado viesse aparecer. E o filho do pecado apareceu, que era o general Tito, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, de sorte que ele se assentará como Deus. E ele veio, sentou no trono lá em Jerusalém e se colocou como Deus. Ele dizia que era o próprio Deus. Então essas coisas aqui precisou acontecer para quê? Para que todos entendessem que ele era o anticristo e que Jesus ia voltar. Então era uma promessa que o anticristo veria, e depois que o anticristo viesse, Cristo também voltaria para buscar a sua igreja. Efésios capítulo de número 2, capítulo de número 2, versículo 14 e 16. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 14 ao 16. Vamos ver o que é que diz aqui, para que a gente possa entender melhor sobre esta palavra, o filho da perdição. Só que na realidade, esse filho da perdição veio, mas Cristo já tinha feito aliança com a sua igreja. Ou melhor dizendo, Cristo veio e fez uma aliança com a sua igreja, com o seu povo. Quando foi que Cristo fez aliança com o seu povo? Na cruz. Lembra quando ele estava na mesa com os 12 e ele disse: este é o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Então Cristo, quando morreu, o sangue dele fez uma aliança com nós, gentil. Aí ele diz aqui, olha, Efésios capítulo de número 2, versículo 14 ao 16. Porque ele é a nossa paz, a qual ambos os povos fez um, e derrubando as paredes de separação que estavam no meio. As paredes de separação aqui falam sobre o véu, sobre a lei. Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei, os mandamentos, que consistia em ordenância, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo em paz. Cristo Jesus, ele morreu na cruz, fez uma aliança com o seu povo, ele com o seu sangue fez uma nova aliança com a igreja, e hoje nós temos paz com Deus, ou não? Temos. Versículo de número 16. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo. Pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E como é que você, que vive hoje no meio da igreja, vive dizendo que o anticristo vai vir, que você tem medo da tribulação, tem medo do Armagedon, tem medo que vai acontecer, a assolação vai vir sobre a terra, o anticristo vai sentar no trono de Deus, se julgar como Deus? Isso já aconteceu. Isso já aconteceu no ano 70. O anticristo já veio, o anticristo reinou sobre a terra. General Tito era exatamente o que Daniel estava falando, o que a profecia estava falando, que ele viria, o príncipe com o seu povo. O príncipe era o general Tito, que vinha para Jerusalém com os romanos, e foi exatamente o que aconteceu. General Tito, ele matou muitas mulheres grávidas. General Tito matou muita criança. General Tito, ele matou muitos judeus, muitos servos de Deus, juntamente com seus soldados, juntamente com Roma. Destruíram totalmente a Jerusalém, derrubaram o templo, profanou diante do templo. Na realidade, o anticristo que era visto antigamente era um camarada chamado de Etíoco Epifânio.
que ele também tomou o templo de Jerusalém, o primeiro templo, tomou o templo de Jerusalém, entrou dentro e fez um sacrifício de uma porca, matou uma porca dentro do templo de Jerusalém para profanar o templo de Deus. Ele também era considerado como um anticristo. Então, hoje nós estamos reconciliados com Cristo. Eu não preciso mais ter medo desse anticristo. Eu não preciso mais ter medo desta guerra. Eu não preciso mais ter medo em que o anticristo vai fazer um pacto de paz com os países e aí vai vir a ordem mundial. E aí tem muito crente aí que estão morrendo de medo de ser colocado um chip na mão. Estão com muito medo de ser colocado um chip na testa, porque diz que quando esse anticristo viesse, a besta que é o anticristo vai ser colocado um chip na mão dos cristãos e ninguém vai poder mais comprar e vender se não tiver essa marca da besta na mão. E aí eles disseram, o número da besta é 666. Eu vou dizer uma coisa, todos os dias uma besta passa ali aonde eu morava, ali no Novo Barroso, Barroso 2, ele saía do centro, na realidade terminava no Jardim União, ônibus Jardim União 666, essa é a besta que passa lá. Então o que acontece? Quando a profecia diz que viria esse anticristo, que era o general Tito, ele matou os judeus, ele criou na realidade uma moeda, e nessa moeda ele colocou atrás da moeda capte aos judeus, que era capturar aos judeus, matar os judeus. Do outro lado da moeda ele colocou a sua imagem. Então o que acontece? Quando ele fez isso aí, ele fez também um pacto. Todo mundo só iria comprar e só iria vender se tivesse a moeda dele. Todo mundo só ia comprar e só ia vender se tivesse a marca do general Tito. Qual era a marca do general Tito? 666. Era colocado na testa e colocado nas costas da mão. Então hoje ainda as pessoas pensam que aquela profecia, aquelas palavras que João estava escrevendo no livro de Apocalipse, acham que ainda vai acontecer e que o anticristo vai vir sobre a terra, que vai reinar a besta e depois vão colocar um chip na mão. Aí quando surgiu, não sei quantos anos atrás que surgiu aí o chip do celular, todo mundo ficou com medo. Meu Deus do céu, é a marca da besta, ninguém vai poder usar. E quem é que não usa hoje a marca da besta? Quem é que não usa hoje? Existe celular hoje que não tem mais chip? Todo celular tem chip. Quando apareceu o cartão, porque o cartão foi também feito com chip, todo mundo ficou com medo de usar o cartão porque era a marca da besta. E hoje é muito difícil um cristão que não tenha a marca da besta na sua carteira. No futuro, para viajar, você vai ter que ter o chip aqui para poder... o seu passaporte vai ser o chip. É muito difícil hoje Eu falo ou não falo? É muito difícil hoje as igrejas, os sistemas, não ter uma máquina e usando a marca da besta para botar dinheiro no bolso do sabido e os bestas sendo abestados cada vez mais, pagando os seus dízimos, as suas ofertas, e o sabidão andando em carrão, em aviões ou até mesmo em mansões. Tá vendo quem é a besta? A besta ainda continua na terra. Na realidade, os bestas continuam na terra fazendo isso. Por isso que nós pregamos o Evangelho da Graça. Ative a sua mente, abra os olhos do seu entendimento, para que você possa entender sobre verdadeiramente a palavra de Deus. Nós temos uma aliança com Deus. Nós temos. Versículo 16, Efésios capítulo 2, versículo 16. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele, ou melhor, com ela a cruz, matando com ela a cruz as inimizades. Então hoje nós reinamos em paz com Cristo. E para que eu vou ter medo de anticristo? Por que eu vou ter medo se ele já veio? Como que você pode me provar, Chagas, que nós estamos no reino de Deus? Ou que você está no reino de Deus?
Lucas, capítulo de número 17, versículo 20. Abre aí. Lucas, capítulo 17, versículo 20. E ainda é um livro histórico. Um livro que Jesus ainda estava na sua carne ainda, vivendo sobre a terra, quando Lucas escrevendo esse livro. Lucas, capítulo 17, versículo de número 20. Deixa eu encontrar aqui, que eu não estou na Bíblia digital, eu estou com a Bíblia mesmo normal, certo? Lucas 17, 20 diz: e interrogando pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus, ele vem com aparência interior. E o que é o reino de Deus? É gozo, é paz, é poder, é alegria no Espírito Santo. Então, se você tem hoje gozo, paz, alegria, poder no Espírito Santo, você está reinando. Você está reinando com Deus. Mas o incrível é que hoje você não pode reinar com Deus e ter paz porque tem um diabo que está perseguindo você. Você não pode reinar com Deus porque tem demônios que ainda estão dentro da igreja. Você não pode reinar com Deus porque se você não der o dízimo, o devorador vai comer tuas finanças. Então como é que você pode ter paz com tudo isso? Você não tem paz com Deus porque você sabe, se você estiver fazendo alguma coisa errada, morrer, vai para o inferno. Como é que você pode ter paz com Deus? Mas a Bíblia Sagrada nos garante, e eu recebo pela fé. Eu hoje reino com Deus e estou no reino do Filho do seu amor. Como que nós podemos provar que nós já fomos transportados para o reino do Filho do seu amor? Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Olha o que é que diz. Colossenses 1, 13. Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Transportará? Vai transportar ou transportou? Ele já transportou. Essa palavra é pela fé, meu filho. Se você tem fé e você recebe esta palavra que ele já te transportou para o reino do Filho do seu amor, hoje você está reinando com Cristo em vida. Mas enquanto você não entender isso, que você não reina em vida, então é muito complicado. Sempre vai ter um diabo te perturbando, sempre vai ter um inferno espiritual, sempre vai ter um demônio que te persegue, o anticristo vai vir, a batalha de Armagedon, perseguição contra a igreja, e aí vai. E você nunca vai reinar com Cristo, nunca vai reinar em paz e nunca vai ser transportado para o reino de Cristo. Olha o versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, ao saber a remissão dos pecados. Nós temos uma remissão com Cristo, uma redenção, melhor dizendo, nós somos redimidos. E mesmo que eu tivesse nascido com pecado, eu fui redimido por Cristo, mas na realidade eu não nasci em pecado. Por que eu nasci? Porque quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, ele veio para tirar o pecado da humanidade. E eu, quando eu nasci, eu já tinha vindo, quando eu nasci, eu já tinha vindo santo, sarado, separado, escolhido por Deus, no meu espírito. Na minha carne ainda tem as falhas, mas no meu espírito eu estou sã com Ele. Para finalizar, eu quero finalizar aqui. Existe duas classes de pessoas na terra: o filho da perdição e o filho da salvação. O filho da salvação, ele é o eleito. Ele recebe esta palavra e acredita. Por quê? Ele foi salvo. Como assim? Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8. Porque pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Antes mesmo que eu viesse ao mundo, eu já era eleito de Deus. Como assim? Veja aí o que está escrito no versículo 4. Como também
nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensível diante dele em amor. Nós já fomos escolhidos. Ah, irmão, eu tenho que ir para a igreja para ser abençoado, porque o pastor tem aquela oração poderosa, a oração de bênção, e eu vou para a igreja para ser abençoado. Eu vou para o monte para ser abençoado. Se você entendesse bem esta palavra que nós estamos lendo aqui, explicando para você, você não precisaria mais disso, porque você ia entender que você já é abençoado. Olha o que é que diz versículo 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Ele não te abençoará. Todas as vezes que você pede a bênção ao seu pai e ele diz assim que Deus te abençoou, ele está dizendo que Cristo não fez nada. Todas as vezes que você é pai, que você é mãe, que quando vai abençoar o teu filho e diz que Deus te abençoe, você está dizendo que Cristo ainda não te abençoou, em que Cristo não abençoou você. Então a palavra que você tem que usar para os seus filhos, para o seu sobrinho, para todos aqueles que você quer abençoar é: está abençoado. Como que eu posso crer nisso? É vendo a palavra de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou. Ou Ele nos abençoará? Já nos abençoou com toda. Que é toda? Toda. Não falta mais nada. Falta só as pessoas ver as vírgulas do versículo, né? Para entender. Falta só ver os pontos e vírgulas para que possam entender verdadeiramente a palavra de Deus e tomar posse. A igreja santa e separada. Você é igreja? Não, a igreja é aquela feita de barro, de tijolo lá, que é a igreja. Eu não sou igreja, não. O próprio Cristo disse que nós somos a igreja, o templo e a morada de Deus. Se nós somos o templo e a morada dele, nós somos o quê? Igreja. E as pessoas pensam que a igreja é aquele bolão de barro que faz e coloca o nome: Assembleia de Deus Mundial, Universal, Batista, Metodista, Luteriana, qual mais? Tem um monte aí. Tem um monte. Hoje o que tem, se você quiser ganhar dinheiro, é falar em nome de Cristo. Cristo hoje é o maior mercado, ou o melhor mercador que existe sobre a face da terra. Se você quer ganhar dinheiro, meu filho, monte uma igreja, coloca o nome Assembleia de Deus ou alguma coisa com Deus. E se você quer uma igreja poderosa, coloca o nome Pentecostal. Ou se você quer uma igreja que seja não somente a nível estado, coloca mundial. E aí pronto. Meu amigo e minha amiga, pode ter certeza que o bolso vai encher. Pode ter certeza. Quando você faz um mercado em nome de Jesus, meu amigo, o seu bolso vai encher. E é isso que está acontecendo hoje. Por que as pessoas hoje querem abrir igreja? Por que querem colocar a igreja? Porque sabe que a igreja dá dinheiro. E um monte de vagabundo estão aí comendo dinheiro dos bestas, aí estão lá dormindo na rede, dizendo que quero trabalhar para o meu Jesus, almoçando, jantando comida boa, enquanto nós estamos passando por situações precárias. Enquanto você anda de bicicleta, ele anda em Hilux. Enquanto você não tem uma roupa boa para vestir, ele tem o seu ternozão aí no valor de 10, 15 mil. Enquanto você não tem dinheiro para viajar, ele está viajando para os exteriores no seu iate, no seu jatinho. Isso por quê? Porque ele está fazendo um mercado dentro da igreja. Ele é um mercador. Melhor coisa de você ganhar dinheiro hoje é abrir uma igreja, colocar em nome de Jesus e pronto, vai ganhar dinheiro. Para quem quer ganhar dinheiro, faça isso. Pegue aí essa palavra por base aí, seu libertinagem, seu libertinho. A Bíblia chama essas pessoas de libertínio, pessoas que usam a palavra de Deus para se beneficiar a si próprio. Não usamos a palavra de Deus para libertinagem, usamos a palavra de Deus para liberdade. Eu tenho liberdade no Espírito. Aí as pessoas dizem assim: Chaga, tu é muito arrogante, tu é muito prepotente, tu é muito para frente, tu é o bichão, tu é não sei o que, é um cara que fala mesmo. Por que eu falo? Porque eu fui enganado.
Durante hoje eu tenho 37 anos de idade, vou completar 38. Durante toda a minha vida eu fui enganado. E principalmente quando eu achei que eu tinha conhecido a verdade em 2001, 26 de fevereiro de 2001, eu achei que eu tinha conhecido a verdade, porque eu levantei minha mão na igreja e disse: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Foi aí que começou o erro, o engano, porque eu estava lá dentro da igreja aprendendo coisa errada, ensinando coisa errada. Mas aí eu fui liberto disso tudo, e mais ou menos uns 6 anos atrás eu comecei a ouvir a graça. Ouvi a graça pelo um irmão que estava pregando lá no interior, e ele pregando a graça, e eu fiquei muito indignado com ele, porque ele começou a pregar e falar mal do sistema, e como eu fazia parte do sistema, eu fui defender o sistema. Mas a graça me pegou exatamente naquele dia. Entrou um versículo da palavra de Deus, em que? No dízimo. Eu pregava muito sobre dízimo, e entrou exatamente Malaquias capítulo 3. Entrou exatamente o versículo de número 10. E quando aquele versículo de número 10, eu passei a entender que realmente o dízimo não era para mim, era para os israelitas. E que o devorador lá não era o diabo, era um gafanhoto. Mas eu já tinha lido aquilo ali muito tempo e não entendia. Por quê? Porque os meus olhos ainda estavam vendados. A lei estava ainda sobre meus olhos e eu não entendia. Porque acreditava no diabo também. Porque eu acreditava também no diabo, por isso que eu via sempre isso. E aí, para mim poder me esvaziar toda a minha mente daquela religiosidade, do sistema, eu precisei passar quase 6 anos longe das igrejas, longe de pastor, e todo mundo me chamando de desviado. E na realidade eu me desviei mesmo. Me desviei do sistema, me desviei da religiosidade, me desviei das mentiras dos falsos pastores, me desviei de tudo isso. E aí comecei a entender a graça. Depois de 5 anos estudando a graça em pregações do apóstolo Cristiano França, um pouquinho de Caio Fábio, um pouquinho de Rubens, um pouquinho do pregador Geraldo Moraes, um pouquinho de Marcos Gomes, e aí começou a vir as mensagens e eu comecei a entender. E aí chegou a hora da quarentena, nós presos dentro de casa, deprimido, eu querendo até mesmo tirar minha própria vida, e vem agora a revelação da graça de Deus, começar a pregar o evangelho ao meio-dia. Todos os dias a meio-dia agora, Deus me dá uma mensagem para me poder pregar para as pessoas, abrir os olhos do entendimento e ativar a mente das pessoas. E hoje eu tenho um público que estão me acompanhando todos os dias, não somente do estado do Ceará, mas também de Pernambuco, do Maranhão, de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Rio Grande do Norte. E hoje o nome do Senhor é glorificado através da minha vida aqui na terra. Quem está entendendo, diga comigo: Abba Pai. Abba Pai. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é abrindo os olhos do seu entendimento e levando você a ter um conhecimento que o nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. Para finalizar, eu quero ler aqui em Efésios capítulo de número 5, versículo 22 ao 27. Efésios 5, 22 ao 27, para você entender os mistérios de Deus. Para você abrir a sua mente e ativar ela e abrir os seus olhos do entendimento e você passar a reinar em vida. Olha o que é que diz. Versículo de número 22. Vós mulheres, sujeitai aos vossos maridos, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio o Salvador do corpo. Versículo de número 24, né? De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, a igreja sou eu estou sujeito a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, marido, amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo, como Cristo amou, Ele não amará, Ele amou, Ele já amou a igreja. Você é amado por Deus, amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, Cristo já se entregou por a sua igreja.
para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Precisa eu descer ainda nas águas para ser batizado? Eu já sou lavado, meu filho, pela palavra de Deus. Eu não preciso mais descer água para me ser lavado. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhança, mas santa e irrepreensível. Nós somos igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. Então Cristo já morreu por mim, Cristo já me lavou com a sua palavra, Cristo já purificou a minha vida, os meus pecados, Cristo já reina em mim, eu reino em Cristo hoje, então não preciso mais ter medo de anticristo, não preciso mais ter medo de nada, porque Cristo, Ele separou, me escolheu para servir a Ele com autoridade em cima da terra. Então, meu querido, esta é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje. Espero que a sua mente mais uma vez tenha sido ativada, que os seus olhos tenham sido iluminados e você entenda que o anticristo não vai mais vir. Ele já veio. O anticristo já veio e o que ele tinha de fazer já fez. Mas Cristo resgatou o seu povo, resgatou a sua igreja e hoje nós podemos reinar em vida com ele. Nós não precisamos ter medo mais das trevas, porque ele já nos transportou. Colossenses 1,13, do reino das trevas para o reino do seu amor. Então esta é a palavra que eu deixo para todos vocês. Quem entendeu esta palavra, diga Abba Pai, e que a graça do Senhor seja com todos nós. Assim é, porque assim diz a palavra do Senhor. Boa tarde a todos, fiquem todos com Deus, uma melhor tarde para todos. E deixa eu informar para vocês, hoje nós estaremos fazendo uma carreata, certo? Hoje nós estaremos fazendo uma carreata para a melhoria nossa, para os nossos comércios ser aberto, e nós estaremos saindo hoje à frente dos quartéis, estaremos fazendo lá um buzinaço. Em frente dos quartéis estaremos fazendo um buzinaço para os comércios ser abertos, certo? Nós estaremos saindo de pontos estratégicos para que isso volte ao normal, o nosso comércio, tá bom? E quem quiser ir conosco, depois pode entrar em contato que eu passo os pontos principais da onde iremos sair, ok? Boa tarde para todos, uma melhor tarde, e quem entendeu esta mensagem, diga Abba Pai.